É sempre uma alegria para mim poder falar sobre a doutrina espírita, porque eu nasci numa casa espírita, minha mãe tem 92 anos, é uma espírita convicta, é espírita desde os 15 anos, me teve aos 35 anos, e eu nasci de um parto ainda doméstico, que naquela época se fazia partos em casa, e a minha parteira era a presidente do centro que a minha mãe frequentava, e de tal modo que eu nasci numa casa espírita e sou espírita por opção. Como toda boa casa espírita, prevalece o livre-arbítrio, as escolhas das pessoas que compõem aquela família. A minha mãe nunca, apesar de ser uma espírita praticante, convicta, médium, todos os dias envolvida com a caridade, nunca me obrigou a ser espírita. Me permitiu que eu buscasse a religião que mais falasse ao meu espírito. Então, eu fui à igreja evangélica, eu fui a reuniões do Testemunho de Jeová, eu percorri várias religiões até me decidir por ser espírita. Então, ser espírita é uma escolha minha, pessoal, apesar da casa, da família em que eu nasci. Isso é muito importante a gente entender, porque nisso está o conceito do livre-arbítrio, que é um princípio espírita e que deve ser praticado e bem utilizado, né? Eu também tenho essa alegria por falar sobre o espiritismo, não só por ter nascido numa casa espírita, mas também porque me coloco como um trabalhador nessa tarefa, nessa função. Alguém que usa do seu tempo e das suas ferramentas para trilhar, ajudar e trilhar o bem, não é? Somos uma equipe do bem dentro de um centro espírita. Tem aquele que se prontifica a ficar na porta, entregando a mensagem. Tem aquele que se prontifica a ficar ali no computador e fazendo as coisas da internet. Tem aquele que fica na livraria oferecendo livros. Aquele que cozinha, que faz o chá. Aquele que limpa o chão do centro. Aquele que dá o curso. E também tem aquele que dá palestra. Então somos todos uma grande equipe, todos igualmente importantes, cada um na sua função, nenhum mais importante do que outro nessa tarefa que a gente se reúne pelo bem, não é? Essa alegria se completa também pela possibilidade de que com o conhecimento espírita a gente possa transformar corações, transformar vidas e nos ajudarmos o caminho para a luz. É um longo caminho, é um caminho difícil, é um caminho extenso, árduo, mas não tem outra saída a não ser o caminho à luz. Então, é uma alegria poder contribuir de alguma maneira para que o conhecimento espírita sirva para facilitar essa trajetória. Porque não adianta a gente conhecer todos os princípios doutrinários, não adianta a gente conhecer cada pergunta do Livro dos Espíritos e cada resposta de cabeça, não adianta citar, saber de memória todo o conteúdo doutrinário, se esse conteúdo não estiver no nosso dia a dia, na prática da nossa rotina, do nosso dia a dia em casa, do nosso dia a dia no trabalho, do nosso dia a dia na rua, no clube, dentro do ônibus, no trânsito, no cinema, no shopping. Não adianta conhecer a doutrina e não praticá-la. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que o conhecimento espírita só tem validade a partir do momento que a gente o coloca em prática na nossa vida cotidiana e não exige que o outro coloque em prática na vida dele. Sabe aquela pessoa que está sentada na plateia e quando ouve o tema e a palestra pensa assim, essa palestra servia para o fulano que não está aqui hoje, não é? A gente sempre pensa que aquela lição, que aquele conhecimento serve para o outro e não para a gente, não é? Então, o conhecimento espírita só está a serviço, ele só nos serve quando ele nos transforma. E a gente não obriga a transformação do outro a partir deste conhecimento, mas a gente se ocupa da nossa transformação, né?
Deus, quando nos criou, na verdade, o processo de criação do Espírito é um processo de um tempo muito longo, que a gente não faz nem ideia, perto do conhecimento do tempo que a gente tem, do tempo que é a criação de um Espírito. Né? E o processo, que é complexo para a gente, para o nível que nós estamos de conhecimento hoje. Isso é uma outra coisa importante a gente entender. Um aluno, quando entra no primeiro ano escolar, ele vai começar a ser alfabetizado, por exemplo, e aprender as primeiras relações matemáticas. Se chega um professor e ensina ele uma equação do segundo grau, ele nem sabe, parece que ele está falando grego com ele, uma outra língua, ele não consegue entender o que é aquilo, porque o estágio dele intelectual naquele momento não permite que ele compreenda os fundamentos avançados daquela equação matemática. Por isso, a escola é ano a ano gradativo conhecimento. Quando nós chegamos lá já na faculdade, numa pós-graduação, o nosso conhecimento intelectual já está mais aberto. A gente é capaz de enxergar outras coisas, compreender aquilo. Assim é também nós na Terra, porque a Terra nada mais é do que uma escola para nós que estamos aqui encarnados. Então, o conhecimento também é paulatino. O que nós sabemos hoje é muito pouco perante tudo que vamos ainda conhecer ao longo da nossa trajetória espiritual. Assim como ao aluno do primeiro ano escolar é incapaz de compreender uma equação de segundo grau, nós também somos incapazes de compreender ainda certos processos que são das leis divinas universais. E aos poucos nós vamos nos dedicando, aprendendo isso e vamos a cada dia melhorando o nosso conhecimento, mas não é a cada dia o conhecimento numa encarnação de 80 anos. É durante milhões de anos a nossa escola. Então o conhecimento que nós temos hoje é muito rudimentar. Por que muito rudimentar? Parece que sabemos muito, mas sabemos muito pouco. Porque nós não estamos nem na metade da nossa trajetória espiritual evolutiva. Nós estamos no início da nossa trajetória espiritual evolutiva. Estamos lá nos primeiros anos escolares. O que nós sabemos hoje corresponde ao início do processo evolutivo. Não estamos nem na metade. Então, imaginem vocês o conhecimento que está por vir. Tudo que ainda teremos que aprender e o que ainda não temos condição de compreender nesse momento. Então, existem leis divinas que, se nesse momento forem explicadas para a gente não consegue entender, não consegue captar a profundidade e a complexidade dela. Elas são reveladas paulatinamente à medida que evoluímos. O conhecimento intelectual sempre vem primeiro do que o conhecimento, do que o aprendizado moral. O aprendizado intelectual precede o aprendizado e o desenvolvimento moral. Isso quer dizer o que na prática? Que nós podemos ter pessoas com muita inteligência usando-a para o mal. Isso que quer dizer que o desenvolvimento intelectual precede o moral. E o moral tem um delay e uma diferença entre um e outro. Porque primeiro é preciso conhecer, para depois experienciar e vivenciar e evoluir. Às vezes, nós nos demoramos muito na intelectualidade e não conseguimos usar aquilo no nosso dia a dia para desenvolvimento moral. Então, esse delay, essa diferença de um período para outro aumenta muito. Outros não. Outros vão desenvolvendo a intelectualidade, experienciando e vivenciando esse conhecimento e vão evoluindo moralmente. Então, isso faz a diferença de cada um de nós. O quanto nós aprendemos, vivenciamos e evoluímos moralmente. Apesar de todos sermos irmãos, filhos do mesmo Pai, nós vivemos, cada um de nós, em momentos morais diferentes. Mesmo que frequentemos a mesma escola terrena, onde aprendemos as mesmas equações matemáticas, as mesmas bases científicas, os mesmos conhecimentos das ciências humanas, nós somos diferentes porque a nossa moralidade ela é individual. Cada um
transforma o seu conhecimento em avanço moral em tempos e de maneiras diferentes. Então, se essa sala tem 200 pessoas, nós temos 200 estágios diferentes morais nesse momento aqui. Não somos iguais em nada. Somos todos diferentes um dos outros. Um desses conhecimentos mais avançados e complexos, que ainda nos foge a total entendimento dele, é a criação dos espíritos. Vamos simplificar para ver se a gente consegue explicar para a gente ainda nos estágios iniciais do nosso processo educativo. Tem uma frase que diz: nós viemos da pedra, mas não fomos pedra. Então, os elementos espirituais que nos constituem hoje já estavam presentes no reino mineral. Esses elementos espirituais evoluíram, tornaram-se mais complexos, passaram para o reino animal, depois para os animais inicialmente para os animais do mineral, primeiro para o vegetal, dos vegetais mais simples, de organização mais simples, depois para os vegetais mais complexos, depois disso para os animais mais simples, e aí para os animais mais complexos, até chegar na forma humana. Por isso você percebe claramente uma diferença entre uma lagartixa e um cachorro, na maneira como você se relaciona. Você consegue se comunicar com o cachorro, você consegue comandá-lo, mas você não consegue isso com uma lagartixa. Porque estão em estágios evolutivos espirituais diferentes, o seu elemento espiritual constituinte está em estágios completamente diferentes. A doutrina costuma dizer que a diferença entre o espírito de um cão e de um homem é a mesma diferença, a proporção entre o espírito de um homem e Deus. Para você entender o grau da evolução e da complexidade evolutiva do espírito. A mesma proporção de diferença entre o elemento espiritual de um cão comparado com o espírito humano é a mesma proporção comparado o espírito humano com Deus. Então, para você ver o quanto você está longe de Deus, você imagina o quanto o elemento espiritual do cachorro ainda está distante de um espírito humano. Então, nesse processo evolutivo, que é uma criação divina, a gente deduz o quê? Que quando chegamos à forma humana de um espírito, né, a forma humanoide de um espírito, vamos passar a ocupar o corpo físico com uma forma humana, vamos ter individualidade, né? Vamos ter inteligência e vai nos ser dado o livre-arbítrio, vamos passar a escolher, porque até aí nós estamos sujeitos apenas ao determinismo. É 0 de livre-arbítrio, 100% de determinismo. Ou seja, tudo é genético, tudo é herança genética nada, aquele elemento espiritual pode escolher. Quando reencarnamos na forma espiritual, na forma humana, a primeira vez que o espírito chega à forma humana, lhe é dado o livre-arbítrio, mas a 0 inicial. À medida que esse espírito começa a evoluir, ele começa a ganhar mais possibilidades de uso do seu livre-arbítrio e começa a diminuir o determinismo. De tal maneira que quando ele chega na outra ponta extrema, que é a evolução, que é a luz, ele tem 100% de livre-arbítrio e 0 de determinismo. Nada para ele é determinado previamente, pré-estabelecido. Ele então tem total escolha sobre os seus atos. Mas aí ele pode ter total escolha porque as escolhas dele estão afinadas todas com as leis divinas. Então ele pode ser dado a ele o direito de fazer 100% de suas escolhas, porque ele está num estágio já de totalmente afinidade e compreensão e vivência das leis divinas. Portanto, quando nós assumimos a primeira forma humana, nós estamos ainda numa forma espiritual de simples ignorância, de total simplicidade e total ignorância. Encarnamos nos mundos primitivos. Não temos o livre-arbítrio e temos total determinismo. Depois disso, vamos nos relacionando, vamos aprendendo a lidar com o mal, aprendendo a desenvolver o bem,
aprendendo a resistência ao mal. E como nós aprendemos a resistir ao mal? Praticando o mal, em contato com o mal. Ao contactar o mal, nós temos a possibilidade de fazer a escolha pelo bem. E é isso que Deus espera da nossa evolução. Por isso ele não nos evita o mal. Porque Deus, supremo, poderoso, poderia não deixar o mal acontecer na face da terra. Mas por que o mal existe? O mal existe para nos testar a certeza de que nós somos do bem. Porque se não formos testados através do mal, como saberemos que somos do bem? O bem pode ser falta de opção. O bem pode ser uma falta de ter o que escolher. Então nos é testado. Não é? Nos é testado, por exemplo, quando o bilheteiro nos dá um troco errado. E a gente fica feliz em pegar a mais o troco e levar. Isso é um teste para ver se você já tem mais sombra ou mais luz. Aquele que tem mais luz vai pegar o troco e vai dizer: opa, meu amigo, olha aqui, você está me dando o troco a mais. Vou devolver, porque vai fazer falta no teu caixa, você vai ter que desembolsar do teu salário. Então, eu vou te devolver. E o outro que sai feliz porque recebeu um dinheiro a mais que ele não esperava. Então, essas são... Daí, eu estou dando um exemplo simples que acontece no nosso dia a dia. Isso comparado com grandes coisas que nós temos na humanidade. Então, nós somos testados todo o tempo pelo mal para termos certeza do quanto nós somos do bem. E Deus espera isso, nos colocando em contato com o mal. A nossa certeza da escolha pelo bem. E isso vai ao longo da nossa evolução. No começo, mais contato com o mal, e depois cada vez menos contato com o mal, porque não precisamos mais ser tão testados, e não merecemos estar em contato com o mal, até que tudo é apenas puramente o bem. Nós somos, então, todos, sem exceção, criados por Deus. Se somos criados por Deus nesse processo que eu simplifiquei agora demais, mas que dá para entender um pouco o que eu estou querendo dizer, se nós somos criados por Deus, nós temos um único Pai. Se temos um único Pai, somos todos genuinamente irmãos, porque temos o mesmo DNA divino. E se temos um DNA divino, nós temos a centelha de Deus em nós. E essa centelha de Deus em nós, ao longo da escala evolutiva, funciona como uma brasa na churrasqueira, que você fica soprando e abanando até pegar fogo em tudo. É isso que é o processo evolutivo. A nossa centelha divina, nos dada por herança genética de Deus, é uma pequena brasa que existe em nós, que ao longo de todas as nossas vidas, ao longo da idade do nosso espírito, então nós vamos soprando aquela centelha, vamos abanando aquela centelha, até que aquilo vire totalmente luz. Então, viramos luz a partir do desenvolvimento, do alimento que nós damos àquela centelha. Então, nós somos todos irmãos. Isso significa que o meu irmão genético, que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe que eu, não é mais meu irmão do que qualquer um de vocês que está aqui sentado nesse momento. E essa compreensão faz toda a diferença para o nosso relacionamento no mundo. Porque o seu irmão dentro de casa, você tem compaixão. O seu irmão genético, você quer ajudar. O seu irmão genético, você instrui, você dá apoio financeiro, apoio material, socorro moral, espiritual, mas você não dá socorro para o irmão que está na rua. Porque você não reconhece como irmão. Porque a gente só reconhece como irmão o irmão genético que está embaixo do mesmo teto. Olha o equívoco da compreensão nossa. Então, somos todos irmãos. O mesmo cuidado que eu tenho com meu irmão dentro de casa, eu tenho a obrigação perante Deus Pai de ter com cada
um que eu cruzo na minha vida. A mesma palavra educada, a mesma palavra bondosa, a mesmo ato caridoso, a mesma vontade de ajudar, a mesma vontade de acolher, a mesma vontade de não deixar passar fome, a mesma vontade de não deixar passar frio, a mesma vontade de ajudar e se educar. Mas nós não temos essa vontade com o irmão que não é genético. Mas nós somos irmãos e devemos nos entender assim, como uma única família. E devemos entender então que a nossa genética é divina, que essa centelha está em cada um de nós. E o poder de Deus está em nós através dessa centelha, que é genética. Herdamos isso de Deus. Essa centelha é criadora, é transformadora. Nós podemos fazer tudo e qualquer coisa com essa centelha divina que está em nós, herdadas de Deus. E nós usamos mal essa centelha divina. Um exemplo dos dias de hoje sobre o mau uso dessa centelha divina é o processo reprodutivo, as energias criadoras divinas contidas no processo de reprodução. O quanto a gente desperdiça esta energia, que é a energia mais criadora que nós podemos dar como exemplo, que a gente entende porque estamos em contato permanente com ela. O desperdício que damos à energia sexual, com encontros casuais, frequentes, com encontros sem amor, sem afeto, apenas pelo prazer, pelo instinto, que não é espírito, que é carne, que é animal. Então, olha o quanto nos estimulamos ainda ao nosso lado animal, em detrimento do quanto estimulamos o nosso lado espiritual. E olha o desperdício da nossa centelha divina nesse percurso. E olha a nossa responsabilidade. E olha onde vamos parar com tudo isso. Onde nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o nosso lugar de destino é a luz. É quando essa centelha está intensa e inteira. É essa centelha que nós temos que alimentar. É essa brasinha mínima que temos que soprar ao longo da nossa evolução. Então, somos todos irmãos. E ao longo dessa caminhada, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos experienciando, nós vamos vivenciando e vamos escolhendo. Alguns escolhem o bem, alguns escolhem o mal, alguns escolhem totalmente o bem, outros escolhem totalmente o mal, outros escolhem parcialmente com todas as nuances possíveis. Não somos iguais. E por causa disso, nós vamos criando afinidades, então, em função do que cada um pensa, do que cada um sente, do que cada um quer para si, do que cada um sente pelo outro, dos valores morais. Nós vamos criando afinidades espirituais a partir da nossa identidade moral. Essa afinidade cria grupos no plano espiritual. E essa é a família verdadeira. A família verdadeira é a família que tem afinidade moral, essa simpatia, essa empatia, isso que nos une, que faz que eu escolha o outro para minha companhia, em detrimento de outro. Eu escolho pessoas para conviver, para compartilhar. E essa é a nossa família espiritual. Essa família espiritual, ela percorre todo o processo evolutivo até a luz, se ajudando mutuamente. Essa afinidade, essa família espiritual é que um ajuda o outro nessa longa trajetória, dando força, avisando, não vai por aí, porque eu já fui, não deu certo, calma, vai com calma, não é? Vamos juntos, eu pego a sua mão, eu levo você junto comigo. É essa família espiritual que faz isso. Ao longo da nossa vida
imortal do espírito. O espírito não é eterno porque um dia ele foi criado, ele teve um ponto zero, ele foi criado, então ele não é eterno, mas ele é imortal. A partir do momento que ele é criado, ele não desaparece. O espírito, então, é imortal. Ao longo da nossa vida espiritual, né? Ao longo dessa vida espiritual, esse grupo familiar com a mesma moralidade, com as afinidades, um ajuda o outro nessa trajetória, até todos chegarem na luz. Enquanto todos desse grupo não chegarem à luz, a gente não desiste um do outro. Então, se tem um mais avançado, ele vem para poder pegar na mão daquele e levar para frente. Sempre assim. Então, desta maneira, esses grupos que se ajudam todo o tempo, vêm para a Terra no momento da reencarnação, também com essa finalidade, de se ajudarem mutuamente no processo evolutivo, porque esse grupo de afinidade é o grupo para sempre. Quando estamos na erraticidade, no plano espiritual, que é a erraticidade é o período entre uma reencarnação e outra, chamamos de erraticidade. Não é? Então, quando estamos na erraticidade, estamos juntos. Quando a gente planeja reencarne, também planejamos com eles. Olha, então, desta vez você vai como meu pai, porque eu vou passar por uma prova muito difícil e eu vou precisar da tua força lá embaixo, na terra, para me ajudar a passar por essa prova, para me dar sustentação, para eu não fracassar. Você topa? Você vai comigo como meu pai? E o outro tem a oportunidade de dizer sim ou não, livre-arbítrio. Sim, eu vou te ajudar. Então, no plano espiritual, nós escolhemos a nossa família terrena. Agora, vocês já devem estar pensando, nossa, mas eu escolhi aquela irmã? Não é possível. Não é possível. Né? Mas eu escolhi aquela mãe? Não é possível. É possível. Nada é por acaso nas leis divinas. Não existe o acaso. Tem uma frase que eu gosto que é assim: o acaso talvez seja o nome dado a Deus quando ele não quer assinar o que ele fez. Então, não existe o acaso. Você está na família certa. Absolutamente certo. Você está com o pai certo, com a mãe certa, com os irmãos certos, com a tia chata certa. Você está certo com o irmão que tem uma tendência para o mal, que parece diferente de você, parece que ele nem parece que é da família. Vocês já usaram essa expressão em casa ou já ouviram? Mas nem parece que é da família, completamente diferente da gente. Será que é adotado esse menino? Só, né? Porque é tão diferente da gente, né? Então, isso. As famílias são constituídas nunca por acaso. Escolhemos cada um que convivemos embaixo do mesmo teto. Mas aí vem para entender as diferenças. Quais são as nossas possibilidades de escolha? Eu machuquei muito aquele espírito em outras vidas. Eu fiz aquele espírito sofrer muita dor. Por causa da minha ação contra ele em outra vida, esse espírito atrasou a evolução dele. Ele ficou com mágoa, ele ficou me odiando, sentimentos negativos contra mim, pelo que eu fiz por ele, contra ele em outras vidas. Esse espírito está estacionado nesses sentimentos negativos. E eu não consigo avançar, porque quando a gente desencarna, a consciência abre. A consciência é outra visão que você tem das relações. Então você não consegue, na erraticidade, pensar que você vai avançar, que você vai evoluir com aquela pessoa, com aquele sentimento de ódio vibrando contra você. Você mesmo sente responsável por aquilo e fala: vamos juntos lá embaixo resolver esta pendência. Eu vou como pai e te recebo
como meu filho, para eu compensar tudo de mal que eu fiz para você, tudo o que eu causei desse sentimento negativo que você tem contra mim. E esse pai e esse espírito, então, vem na frente, se prepara, né? Tem um filho que é exatamente esse espírito magoado, esse espírito que odeia aquele outro espírito, aquele espírito que odeia aquele pai, aquele espírito que não sabe por que ele tem aquele pai. Isso vale para a mãe, é óbvio. Esse mesmo raciocínio vale para os filhos. O raciocínio é o mesmo. Não é? Então, a gente escolhe a família nesse ponto, porque é kármico nesse aspecto. Então, eu fiz o mal, eu vou trazer esse espírito magoado, que me odeia, para dentro da minha casa, para eu ter a oportunidade de mostrar para ele o meu lado bom, para eu ter a oportunidade de ajudá-lo na sua evolução, para demover dele esse sentimento negativo que ele tem contra mim. Por isso que é bíblico, né, que você deve se conciliar com o teu inimigo enquanto você está ao lado dele. É exatamente isso. Então, o teu inimigo o teu maior inimigo sempre está embaixo do seu teto. O seu maior inimigo sempre está embaixo do seu mesmo teto. Reconcilia com teu inimigo enquanto caminha ao lado dele. É a grande oportunidade que você está tendo. De tolerância, de resignação, de acolhimento, de caridade, de doação, de amor, para transformar esse sentimento. Porque se você não transformar, você vai voltar para transformar. E você não avança enquanto não resolver essa pendência. Você pode ter escolhido também uma outra pessoa por afinidade. Você pode ter escolhido uma outra pessoa para vir embaixo do mesmo teto, justamente para te dar suporte, condição, sustentação para a sua trajetória difícil, para ter que educar esse filho, por exemplo, problema. Então, pode ser que um outro espírito da tua família espiritual diga: eu vou com você como tua esposa, para te ajudar, meu amor, a dar suporte para esse filho. Ela vem como esposa naquela encarnação. Ela não é esposa dele no plano espiritual, porque não tem essa relação entre os espíritos. É um grupo de amigos espirituais que se revezam nos papéis. Aí aquele espírito diz: eu vou lá como mulher, eu vou num corpo feminino e vou casar com você e vamos juntos, vou te dar força, vou te dar apoio, vou te dar sustentação para você resolver essa pendência com esse espírito inimigo. Então, outra escolha que você pode fazer, por afinidade. Terceira escolha que você pode fazer na sua família: doar-se, caridade. Aquele espírito que está infeliz, atrasado na escala evolutiva, que ainda tem mais sombra do que luz, eu falo, pode mandar ele lá na minha casa que eu vou ajudá-lo. Pode mandar esse espírito que eu me prontifico a conduzi-lo. Caridade pura. Você pode ter escolhido um espírito para estar embaixo do seu mesmo teto, para doar-se, para contribuir. E você pode, a quarta possibilidade de escolha dentro da sua família: uma pessoa difícil para te testar nas suas certezas do bem. Você não tem resgate kármico com ela, ela não é da tua família espiritual, e você fala: eu vou embaixo do mesmo teto que ela, porque eu quero ela me testando as minhas certezas no bem. Então, essas são as 4 possibilidades que você tem de escolhas, livre-arbítrio, no plano espiritual para constituir sua família terrena. Com isso,
dá para deduzir algumas coisas. Por exemplo, o pai e a mãe que tiveram um filho não criaram o espírito do filho, criaram o corpo físico do filho, apenas e tão somente. O pai e a mãe genéticos apenas criaram o invólucro, a roupa para aquele espírito usar. O pai e a mãe não cria espírito. Quem cria espírito é Deus. Pai e mãe genéticos criam corpos físicos para seus filhos. Portanto, se o espírito não é criado por aqueles pais, não necessariamente tem afinidade genética, espiritual nenhuma naquele filho em relação àqueles pais. Pode ter afinidade espiritual. Pode ser que aquele filho diga, é do grupo familiar espiritual. Pode ser, pode ter afinidade entre os pais e o filho. Aquele filho é do grupo familiar espiritual e vem na mesma casa. Mas não necessariamente pode ter essa afinidade. Então, pai e mãe não criam o espírito dos seus filhos, criam o corpo de seus filhos. Os espíritos foram criados por Deus e têm vida independente da sua. Por isso, não há herança moral de pai para filho, herança genética, moral. Você não tem um filho com as suas características morais, que a gente se engana muito em relação a isso. Você tem um filho com as características morais daquele espírito imortal, da sua trajetória, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência, dos seus sentimentos. Não tem herança moral. É óbvio que assim vai ter na sua casa alguém que pareça que não é da família mesmo, porque não é. Aí cabe aos pais e à família educar esse espírito, conduzi-lo, burilar aquele espírito, dirimir as más tendências dele. Essa é a responsabilidade do pai. Responsabilidade do pai, do núcleo familiar terreno, é conduzir aquele espírito que não é dele, do pai nem da mãe, é de Deus. Ele recebe, ele acolhe em casa aquele espírito para conduzi-lo na jornada, prepará-lo para a jornada, educá-lo em valores morais. Veja bem, valores morais. Não é mandar para a escola mais cara da cidade e deixar ele um grande cientista. É educá-lo moralmente. Então, essa é a função dos pais. Por isso que a criança, no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, tem ainda anos do período de infância, adolescência, até a fase adulta. Porque como nós vemos num planeta ainda de cabeça muito dura, de gente ainda, todos nós temos mais sombra do que luz, precisamos ter uma infância maior, porque durante a infância estamos mais sensíveis, mais fáceis de serem moldados. Não tem o ditado, é de pequenino que se torce o pepino? É absoluta verdade espiritual. É de pequenino que se torce o pepino. É de pequenino que você pega aquele espírito e conduz para os valores morais do bem que você precisa ensiná-lo. Porque depois que ele estiver na fase adulta, diminui essas possibilidades da sua intervenção. Até os 7 anos é um período em que o espírito reencarnante ainda não assumiu seus aspectos kármicos. Ele está livre ainda dos aspectos kármicos. É por isso que muitas mães, eu já ouvi muitas mães, vocês já devem ter ouvido, dizendo: até os 7 anos era meu filho mais querido, mais amoroso, depois virou esse capeta. Por quê? Até os 7 anos ele ainda não está ainda dentro dos seus processos kármicos, ainda não assumiu. O processo kármico aparece a partir dos 7 anos, em média. Então aí, aquela inimizade das outras vidas aparece a partir dos 7 anos. Mas até os 7 ele estava amoroso, querido, acolhido.
que é o momento de você ajudar a transformação dele. Você não pode perder essa oportunidade. E depois vai ficando cada vez mais difícil você fazer o seu papel. Aí, a mãe tem filhos siameses, gêmeos siameses, que nascem grudados pelo corpo, com duas cabeças. Dois espíritos. Se tem duas cabeças, se tem dois cérebros, são dois espíritos, porque tem duas identidades, né? São dois espíritos, unidos por um corpo. Na maioria dos casos, que são espíritos tão inimigos, tão adversários, espíritos tão antagônicos, que Deus já mandou várias vezes dentro da mesma casa, e um mata o outro, eles não se suportam, eles não completam o processo evolutivo. O livre-arbítrio deles, que eles têm, eles interrompem esse processo. Então, como último recurso, Deus fala, então vai grudado, que assim não tem jeito de um acabar com o outro, porque se acabar com o outro, acaba com ele também. Aí, a ciência vem e separa. Né? Vocês já viram vários relatos, leem as notícias que separam. Separa por quê? Porque aqueles espíritos já podem ser separados. Porque enquanto não podem ser separados, a ciência não consegue separá-los. Vejam então todas as relações que nós temos dentro da nossa família. Que coisa interessante e rica. Tenho certeza que a partir dessa palestra vocês não sentarão mais à mesa na casa de vocês com os mesmos olhos que sentavam até no jantar de hoje. Quando sentarem à mesa, vão olhar a família de maneira diferente, com as responsabilidades que temos cada um de nós sobre aquelas pessoas que estão em volta da mesa conosco. E pessoas que nós escolhemos estar ali em volta daquela mesa, embaixo do mesmo teto. Cada uma delas, a que nós temos simpatia, a que nós temos afinidade, e aquela que nós temos antipatia, afinidade, que eu não queria nem estar na mesma mesa que ela. E é essa a que mais precisa estar na mesma mesa com você. É essa que você não pode evitar. É essa que você não pode botar para fora. Porque todo o seu problema é com ela. Enquanto você não resolver, você não vai para frente. Você vai ficar empacado no teu processo evolutivo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para vocês entenderem como funciona as relações familiares. Espero que com essa palestra vocês sejam capazes de enxergar dentro de casa um irmão necessitado de apoio, de educação, de acolhimento, de caridade e de amor, em vez de botá-lo para fora de casa. Sabe os pais que botam filhos difíceis para fora de casa? Já devem ter ouvido falar. Talvez tenham até casos na sua família de pais que botaram os filhos difíceis para fora de casa. Os filhos que eles escolheram, vem comigo que eu vou te ajudar. Eu sei que você é difícil, mas eu estou aqui para isso. Prometeram e não cumpriram. Na hora do aperto, pularam fora. Na hora do aperto, põe para fora. Não quero trabalho. Se comprometeram, não está ali por acaso. Aquela pessoa se comprometeu, se responsabilizou e na hora da dificuldade, pulou fora, não quis completar a sua tarefa. O que vai acontecer? Vai voltar. Vem junto de novo. Você só empurra com a barriga o seu problema. Você só atrasa a sua evolução. Reconcilia o teu inimigo enquanto caminha ao lado dele. Obrigado.